Alunos e alunas das turmas de primeiro ano, estamos começando a terceira aula do quarto bimestre, concluindo os conteúdos, as videoaulas de conteúdo do ano letivo. O tema da nossa aula hoje será as conferências internacionais sobre o meio ambiente. Então, nós vamos tratar sobre as questões ambientais, que é um assunto que já vai preparar vocês para o que a gente vai estudar em geografia no segundo ano, que a gente vai tratar sobre geopolítica. Então, esse é um assunto que trata sobre a geografia natural, mas no âmbito da geopolítica, ou seja, da política internacional. E os assuntos da nossa aula estão baseados no capítulo 12 do livro didático de vocês. Diz logo a seguinte frase no comecinho do capítulo, que eu acho interessante a gente ver, refletir sobre ela. A humanidade sempre buscou obter energia de forma mais eficiente para aumentar a sua capacidade de trabalho e o seu conforto. Ao longo da história, houve grandes avanços técnicos que aumentaram a sua capacidade de transformar a natureza e interferir nos espaços geográficos. Consequentemente, houve também um aumento significativo dos impactos ambientais. No entanto, isso se tornou uma preocupação mundial apenas a partir da década de 1970. Então é interessante a gente ver o seguinte, que os seres humanos, através do trabalho, técnica e tecnologia, eles impuseram uma dominação, as sociedades humanas tiveram um domínio maior sobre o espaço. Mas, em alguns momentos, essa dominação acabou se tornando predatória. E essa predação que os seres humanos fizeram sobre o planeta Terra acabaram gerando o que a gente chama de impactos ambientais, né? E daí, nesse contexto de impactos ambientais, vários tiveram consequências negativas para o homem, para a natureza, para a economia, mas isso acabou não sendo foco de debates nas sociedades humanas. Passou-se a discutir isso apenas a partir de 1970. E a partir dessa década, no finalzinho do século XX, é que os seres humanos vão começar a despertar um olhar para os cuidados com a natureza, com o ambiente. E aí é interessante que esses impactos, eles sempre existiram. Todas as ações que os seres humanos causam no ambiente, eles geram impacto. Mas o que traz a preocupação, na verdade, é o ritmo acelerado com que os seres humanos estão produzindo as transformações na natureza. Porque esse ritmo acelerado vai fazer com que a natureza não consiga se regenerar. E aí, esses impactos acabam promovendo a destruição do espaço, certo? E aí, essa destruição, ela causa um prejuízo para nós seres humanos, como para os outros seres vivos, porque, infelizmente, todos os modelos de sociedade que nós vivemos até os dias de hoje, eles entendem o ser humano não como fazendo parte da natureza, mas como se ele fosse um elemento à parte. E é necessário que os seres humanos eles tenham a consciência de que fazem parte, de que a natureza faz parte dele. Quem aqui vive, quem de vocês vive sem água? Quem de vocês vive sem os alimentos? E tudo isso provém da natureza. De onde a gente tira os recursos básicos para nossas atividades cotidianas? É da natureza. Então nós necessitamos dela. E aí é necessário que se desenvolvam cuidados sobre isso. E aí eu coloquei esse textozinho, gente, aqui para vocês, que ele vai traçar uma trajetória, né? Uma trajetória em que os seres humanos eles vão ao longo da sua história evoluir o seu processo de dominação, né? Sobre as técnicas, tecnologias, e isso vai imprimir uma ação mais forte sobre a natureza. E em que momento
esse ritmo acelerado de crescimento, né, o crescimento da interferência humana, ele vai começar a gerar o desequilíbrio. E aí eu mostro aqui, ó, após a Revolução Industrial, os seres humanos eles começaram a imprimir uma interferência de uma maneira tal que o planeta Terra não conseguiu mais se restabelecer. E essa forma de crescimento, ela está junta, ela está casada com o próprio crescimento das populações humanas. Que nós podemos perceber aqui que houve um crescimento. E esse crescimento, ele não é homogêneo ao longo da superfície do planeta. Nós temos aí áreas do planeta, né, continentes em que há um crescimento muito maior da população e que esse crescimento da população, ele acaba gerando uma pressão para o aumento da interferência sobre os recursos naturais, tá certo? Então é interessante a gente entender que esse grande crescimento humano, essa grande interferência em ritmos acelerados, eles começaram a causar diversos danos, né? Esses danos começaram a ser observados pela comunidade científica internacional e no finalzinho da década de 1960, né, já quase nos anos 70, um momento em que a gente vivia um mundo polarizado na disputa ideológica entre capitalistas e socialistas, né, na época da Guerra Fria, a gente começa a perceber, esses cientistas começam a perceber que tanto o modelo capitalista quanto o modelo socialista, eles não tinham uma preocupação com a preservação dos recursos para as sociedades futuras. Garantir que as futuras gerações tivessem acesso aos recursos naturais. Porque o que eles começaram a perceber era que as agressões ambientais estavam estavam comprometendo as futuras gerações nos quesitos de abastecimento de recursos básicos, como acesso à água, acesso aos alimentos, acesso à moradia, certo? E aí eles começaram a despertar essa visão, né? E começaram a cobrar a urgência de um modelo de crescimento que não fosse agressivo ao meio ambiente, né? E eles questionavam aqui tanto o modelo capitalista quanto o modelo socialista, certo? É interessante a gente frisar isso. Eles tinham aqui um caráter de cobrança em relação às condições ambientais, independente da ideologia que estava vigente no mundo. E aí, na década de 70, essa corrente de pensamento, né, essa corrente filosófica de defesa do meio ambiente, né, que colocava, culpava o crescimento econômico e a expansão demográfica, né, o aumento da exploração dos recursos naturais como uma forma de destruição do planeta e comprometimento da permanência da vida. Eles começam a elaborar um documento, certo? Que vai ser chamado de Limites do Crescimento. E nesse documento, eles vão começar a estabelecer critérios para definir como os seres humanos poderiam continuar a sua proposta de sociedade, de evolução, de crescimento, garantindo às futuras gerações, né, a existência da espécie humana. E aí eles se reuniram no que a gente chama de Clube de Roma, certo? Formaram aí uma associação de pessoas de diversas áreas da sociedade civil e eles vão começar a tratar sobre temas: tecnologia, população, nutrição, recursos naturais e meio ambiente. E aí eles chegaram à conclusão, no relatório deles, de que haveria um colapso no planeta Terra até o ano 2000, caso fossem mantidas as tendências de consumo que estavam vigentes nas sociedades
daquela época. Então, para evitar esse colapso, eles sugeriram a redução do crescimento populacional e do crescimento econômico. E até essa política ficou chamada, né, de política do crescimento zero. Aconteceu uma repercussão muito negativa por parte desse relatório junto às sociedades, aos líderes, né, das nações naquela época, os presidentes dos países, principalmente dos que estavam em vias de desenvolvimento. Eles acreditavam que essa teoria do crescimento zero ia limitar a sua capacidade de crescimento, né, de desenvolvimento, e aí começaram diversas críticas. E essa vertente de pensamento científico não foi muito bem aceita pela comunidade da época. Então, imediatamente, os países em desenvolvimento eles contestaram essa política, acusando que isso ia atrapalhar, né, a manutenção da população, o abastecimento, que ia limitar o crescimento desses países, certo? E aí, o resultado é que essa reunião acabou não surtindo muito efeito imediato por parte da comunidade política da época. Mas aí, muitos dos impactos ambientais que aconteceram durante o século XX começaram a despertar, não só na comunidade científica, mas na população, nas mídias, né, a atenção. E aí eu coloquei algumas aqui só para citar. Essa primeira imagem aqui são as Dust Bowls, né, ou as tempestades negras que aconteceram nos Estados Unidos nos anos 1930. Essa tempestade negra, ela foi responsável pela transformação da região ali do centro-oeste dos Estados Unidos, né, naquela região do Texas, que era uma região semiárida, e acabou se tornando um deserto, né? Era uma pradaria que se tornou um deserto. Isso porque eles começaram a explorar essa região para práticas agrícolas que eram inapropriadas para o local. Removeram a vegetação nativa, os ventos começaram a soprar e levaram a poeira, a terra, os solos, a fertilidade do solo embora. Certo? Isso causou um transtorno muito grande em toda aquela região do sul dos Estados Unidos, porque essas nuvens de poeira viajavam pelas cidades e sujavam tudo, cobriam casas, a visibilidade nas rodovias eram muito pequenas e impossibilitava o fluxo aéreo e terrestre, certo? E causou uma série de prejuízos, de transtornos, que até hoje existem consequências em relação a isso. É interessante a gente ver esse caso aqui, porque no Brasil nós estamos vivendo isso agora. Eu acredito que vocês viram, algumas semanas atrás, a notícia sobre tempestade de poeira que estava atingindo cidades do sul e sudeste do Brasil. Certo? Então é interessante a gente perceber que isso já está acontecendo aqui no nosso país. Outro exemplo foi o caso do acidente nuclear em Chernobyl. Então, o caso do acidente nuclear, ele chamou a atenção da comunidade internacional sobre o tipo de energia que está sendo utilizado para a manutenção das atividades humanas. Será que é viável você manter um tipo de energia que causa esse tipo de destruição? Esse outro caso é o caso do Mar de Aral, na Rússia, né, na antiga União Soviética, que foi totalmente destruído, como vocês podem ver as imagens de satélite aí, do antes e o depois, por conta do desvio dos cursos dos rios para a irrigação das lavouras de algodão na região semiárida do Uzbequistão, aqueles países ali que pertenciam à ex-União Soviética, certo? Então, o Mar de Aral secou devido ao desvio dos rios, não houve mais abastecimento e essa região está propensa a se tornar um grande deserto. E o caso do vazamento de petróleo no Golfo do México, que foi um caso que gerou uma repercussão internacional muito grande,
no início dos anos 80, dos anos 90, certo? E aí tivemos vários casos de acidentes com petróleo no oceano, produzindo aí a morte de inúmeros seres vivos marinhos, né, da biodiversidade marinha. Como consequência, né, dessa observação desses graves impactos ambientais, no ano de 1972 aconteceu a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira vez que a ONU representantes internacionais para discutir a respeito das questões ambientais. E aí, nesse encontro, foi proposto a discussão a respeito da questão ambiental, e foi nesse encontro que foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável, certo? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele surge na Conferência de Estocolmo. E aí dessa conferência, em que vai se discutir a questão dos impactos que nós, seres humanos, vamos causar no meio ambiente, eles vão ter como resultado desse encontro a Declaração de Estocolmo, né? Que vai ser promulgada ao final do encontro, estabelecendo aí, dentre outras coisas, a necessidade de se criar um debate internacional, na política internacional, sobre a questão do meio ambiente. E aí, as conferências internacionais do meio ambiente, elas começam a ser definidas a partir dessa data, certo? Inclusive, eles criam o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, né, ao final desse encontro, e estabelece que o dia 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente, que aqui no Brasil, né, também se comemora essa data no Dia Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Após a Conferência de Estocolmo, a primeira-ministra da Suécia vai começar a organizar um relatório, né? Perdão, da Noruega. A primeira-ministra da Noruega, ela vai produzir um relatório chamado Relatório Brundtland, que ele vai definir as diretrizes para a construção do que ela chama de nosso futuro comum, certo? E aí estabelece o que seria o desenvolvimento sustentável, certo? E aí vai definir, organizar o que seria necessário fazer para que a gente garantisse uma forma de desenvolvimento econômico, mantendo a igualdade econômica, a justiça social, a preservação da diversidade cultural, a autodeterminação dos povos e a integridade ecológica, certo? E isso tendo uma vista sobre as condições morais, sociais, econômicas e étnicas, certo? Então, há uma mudança da forma de visualizar os problemas ambientais já a partir de 1983 em relação ao que a gente tinha antes no Clube de Roma, que os representantes dos países eles não deram muito crédito ao que foi definido lá no relatório lá do Clube de Roma, certo? Do crescimento zero. Mas, como as imagens, né, dos impactos ambientais começam a ganhar as mídias e causam uma repercussão nas sociedades internacionais, a política internacional ela começa a mudar em relação a isso. Tanto que em 1992 acontece a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é a ECO 92, também chamada de Cúpula da Terra, certo? A Rio 92, ou ECO 92, que aconteceu aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, ela reuniu líderes de 178 países, além de milhares de membros de organizações não governamentais, as ONGs, e eles começaram a discutir em cima do relatório Brundtland
Brundtland, quais seriam as alternativas? O que deveria ser necessário fazer para resolver, para colocar em prática ações do desenvolvimento sustentável, certo? E aí foram criados alguns documentos a partir desse encontro, certo? A Carta da Terra, que é um documento proposto nesse encontro, ela começa a ser planejada, ela começa a se organizar a partir daí, certo? A Carta da Terra, na verdade, é uma espécie de código, uma espécie de legislação internacional que vai orientar os países na promoção do desenvolvimento sustentável, certo? Ela trabalha em cima dos princípios dos direitos humanos, democracia e diversidade, certo? Além disso, a conferência da Eco 92, ela vai trabalhar a questão da diversidade, da biodiversidade, né? A manutenção da biodiversidade, tanto que em vários países vão criar legislações em defesa da biodiversidade. Aí começa a discussão a respeito das mudanças climáticas, e isso vai repercutir em 1997 na Conferência do Japão com a criação do Protocolo de Kyoto, certo? E a criação do que a gente chama de Agenda 21, que seria o plano de ação. E aí os municípios, né, no mundo todo, eles começam a traçar o seu plano de ação para tornar viável a implementação do projeto sustentável de desenvolvimento, tá certo? E aí eu tenho uma imagem aqui da declaração da ONU de 1987, né? Ele começa a ser idealizado no relatório Brundtland, ele passa a ser proposto na Conferência Rio 92, mas ele só vai ser entregue e finalizado na Conferência da Terra, Cúpula da Terra, no ano 2000. Falar um pouquinho sobre esses outros encontros que vão acontecer depois, né? A Conferência de Kyoto, ela vai acontecer no ano de 1997, Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer no Japão. Essa reunião era para discutir quais seriam os impactos que a emissão de gases do efeito estufa teriam para o planeta Terra, né? Após os estudos dos relatórios que foram entregues, eles chegaram à conclusão de que era necessário limitar a quantidade de lançamento de gases de efeito estufa. E aí eles criaram o chamado Protocolo de Kyoto, que foi um acordo que entrou oficialmente em vigor no ano de 2005. Isso porque houve uma série de contestações por parte de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que não assinou o relatório, ficou protelando a assinatura desse relatório, até que no ano de 2005 nós tivemos aí a validação desse protocolo, certo? Desse relatório. E aí o que é que ele estabelece? Esse protocolo de Kyoto, ele estabelece que os países eles devem reduzir a produção de gases que causam efeito estufa. E aí quem assistiu à aula presencial, eu falei sobre os gases que produzem efeito estufa, no caso os gases carbono, né? Metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, certo? E o que eles causam como repercussão na natureza, que aí é o aquecimento global, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar e uma série de outros problemas. A questão do protocolo de Kyoto, ele vai gerar alguns outros conceitos, que aí surge aí o conceito, por exemplo, de coeficiente de carbono, que seria a quantidade de gás carbônico que cada país poderia produzir. E aí veja que os países, eles têm uma limitação, fixado um valor em que eles devem pagar uma multa que eles devem pagar se eles produzirem a mais a quantidade do coeficiente que eles têm, certo? Já aqueles países que não conseguem atingir o limite do coeficiente, eles têm o que a gente chama de crédito de carbono,
O Brasil, até pouco tempo, era um dos países que tinha esse crédito de carbono. Quer dizer, ele produzia poluentes menos do que a quantidade do coeficiente de carbono que ele teria, certo? E aí gerou uma série de problemas envolvendo corrupção, porque o governo brasileiro começou a negociar esses créditos de carbono, trazendo empresas altamente poluidoras dos países ricos, dos países da Europa, para cá, certo? Na cúpula do milênio, que vai acontecer no ano 2000, os presidentes dos países eles se reúnem para discutir a questão dos problemas envolvendo tanto a questão do meio ambiente como da pobreza, da miséria e outras coisas que impedem o desenvolvimento em si. E aí a cúpula do milênio ela vai trazer aí as metas, né, os objetivos que devem ser cumpridos pelos países. E aí eu acredito que vocês já viram alguns desses desenhinhos aqui em produtos. Isso porque as empresas elas divulgam nas suas mercadorias que elas promovem ações, né? Isso acaba valorizando a imagem da empresa, que ela promove ações dos chamados oito jeitos de mudar o mundo, certo? Que são 8 pontos que foram estabelecidos, 8 objetivos que foram estabelecidos na cúpula do milênio para tentar empreender um desenvolvimento sustentável. E aí nós temos a erradicação da fome, a educação básica de qualidade para todos, a igualdade entre os sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. E aí nós temos as 8 imagenzinhas que representam isso, certo? E aí vem acontecendo várias outras reuniões, né? E no ano de 2012 se tem a comemoração dos 20 anos da Eco 92 e acontece a conferência Rio+20, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Nessa reunião, eles começam a discutir a respeito da questão da implementação da Agenda 21 global, ou seja, a Agenda 21 dos municípios começa no ano de 92. No ano 2002, com a Rio+10, eles começam a estabelecer um avanço dessa questão da Agenda 21 a nível global, mas eles acrescentam aqui a questão do foco na justiça social, né? Além do crescimento econômico, da preservação do meio ambiente, certo? Aí tem a questão aqui da busca pela justiça social, né? Que é a erradicação da pobreza, tem uma série de aspectos relacionados a isso. Entretanto, houve-se muito debate e o que aconteceu foi que os assuntos que estavam sendo discutidos nessa conferência acabaram sendo deixados para depois, certo? E aí eu pergunto para vocês, será que no ano que vem, 2022, nós vamos ter a Rio+30, com o Brasil com uma imagem tão negativa a respeito do meio ambiente? É um questionamento que eu deixo para vocês, certo? Será que o Brasil vai sediar uma Rio+30? Não sabemos. E aí eles, no final, estabelecem aí um documento chamado O Futuro que Queremos, que não apresentou muitos avanços em relação ao que já estava sendo prático, mas aí ele vai trabalhar a criação do conceito de economia verde e o capital natural, que nessa época, gente, 2012, o Brasil ele tinha um avanço muito grande nessa condição das questões ambientais, porque ele começou a trabalhar em cima dessa questão do capital natural. O que seria isso? É você quantificar em valores de dinheiro, de capital, né, em valores em reais ou em dólares, quanto que você economiza em preservar a natureza. Então, aquela floresta que permanece intacta ali, ela gera um capital, quer dizer, ela evita um prejuízo. Sendo assim, então ela vale dinheiro, certo? Que seria o quê? A preservação de uma mata, ela vai manter as fontes de água
jorrando, certo? O abastecimento d'água. E isso vai repercutir na economia do local. Se eu desmato e acaba a água, vai gerar prejuízo. Então, a quantificação da preservação da natureza gera aí o conceito de capital natural, que foi um avanço que aconteceu nessa época, certo? Infelizmente, o Brasil retrocedeu nesses aspectos aí, tá bom? Então, encerramos a aula de hoje. No nosso próximo encontro, a gente vai finalizar as aulas, as videoaulas do ano 2021 com a nossa revisão de preparação para a prova. Obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.